presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que o mercado fica nervoso à toa. Obviamente, em razão de toda a barulheira que houve ontem, porque os números do mercado de ações e de câmbio e de títulos, esses números indicavam um mercado reagindo mal àquilo que o Lula havia falado. Mas nós dizíamos aqui ontem mesmo que aqueles números decorriam de muitas situações, algumas geradas, provocadas, acontecidas a centenas de milhares de quilômetros. Então, de qualquer maneira, quando você olha o tal mercado, você vê milhares de pessoas, milhares de interesses, pequeníssimos investidores gigantescos, com visões diferentes, capacidade de intervenção diferente. E esses números são apenas isso, números, ou seja, eles não trazem no seu indicador a informação sobre a causa de uma elevação, de uma queda, de uma estabilização, de uma elevação rápida e significativa, acentuada. A informação não está lá. E aí vem os intérpretes do que aconteceu. E esses intérpretes acabam sendo os responsáveis, como exegetas, os responsáveis pela interpretação, que pode estar errada, pode estar certa, pode ser maliciosa, pode, na verdade, ser mera reprodução do que essas pessoas se acostumaram a dizer. Sempre começando com o mercado está nervoso, o mercado está tenso, o mercado está preocupado, o mercado está eufórico, o mercado apoia, o mercado é contra. Ou seja, fica parecendo o porta-voz de alguém. E o mercado, insisto nisso pela enésima vez, até por ser mercado, ele é necessariamente heterogêneo, não apenas nas suas representações, nos seus modelos de operação distintos, naquilo que é negociado, mas nos interesses de quem está no mercado. Você tem diversos tipos de mercado. Veja o chamado mercado de trabalho. Fica parecendo que o mercado de trabalho é apenas ali, o sujeito vai lá e olha onde é que tem vaga, quem está precisando de funcionário olha onde é que há disponibilidade e pronto. É muito mais do que isso. Ali há embates. Há a lei da oferta e da procura. Há oportunismo, há distorções. Há situações provocadas exatamente para fragilizar o outro lado na hora da negociação. É muito mais complexo. Não é apenas compra e venda. É uma relação de produção, uma relação econômica, uma relação social. Já o mercado de ações, mercado de dinheiro, cambial, e o mais importante deles em termos de volume, mercado de títulos. Esses mercados, você tem lá, no mercado de ações, por exemplo, vários pequenos investidores. Sujeito que comprou ali um lote de ações da Petrobras, que tirou, às vezes, dinheiro do fundo de garantia, quando houve essas oportunidades estabelecidas legalmente, mais um dia, e foram, com esse dinheiro, foram buscar ações. Eu conheço gente que fez isso, pegou ali, comprou ações da Petrobras só há muitos anos, quando houve
a primeira oportunidade desse tipo no Brasil. Corporações da Petrobras e tal. Ou da Eletrobras, ou da Vale. O cara nem sabe direito. O que ele sabe é que é uma empresa gigantesca, né? E imagina que ali a possibilidade de, quando ele precisar vender, dele encontrar um momento adequado, com retorno, com valorização do capital que ele aplicou, é grande. Mas ele é um pequeno investidor. Muitas vezes ele usa intermediários, gente que conhece o mercado, o funcionamento do mercado, a tramitação para compra e venda de ações. Mas você tem os controladores. E eles estão fortemente presentes no mercado de títulos. Títulos públicos, papéis do Tesouro Nacional. E aí, esses controladores, eles não apenas colocam uma quantidade enorme de dinheiro nesses mercados, como têm a possibilidade, a capacidade de se organizarem em torno de interesses comuns e determinarem rumos. Rumos não só do mercado específico em que operam, mas rumos da economia do país. E é comum que esses grandes controladores não sejam controladores só de partes desse grande mercado. Eles se tornam controladores do Estado, de governos. E sempre que necessário, eles fazem com que ocorram situações de pressão. Ou seja, estamos aqui. Não nos contrarie. Nós somos o mercado. Não são, mas controlam. Se você tem um mercado, vamos colocar de uma coisa material, mercado de peças, mercado de laranja, mercado de cebola, seja o que for. Digamos, um lugar com uma movimentação média de 1 milhão de laranjas, só que um dos fornecedores é responsável por 800 mil daquele milhão. E entre os compradores, há um que compra 600 mil. 600 mil unidades. Esses dois controlam o mercado. Porque eles controlam de um lado a oferta e do outro a demanda. Então, é claro que os bancos têm uma capacidade de controle desses mercados de títulos, de câmbio, de ações, que ninguém mais tem. Algumas grandes corporações têm um papel importante, mas a capacidade de, da tarde para a noite, provocar uma demanda avassaladora por reais, valorizando o real, desvalorizando o dólar. Ou o movimento inverso, uma procura avassaladora por dólar, valorizando a moeda dos Estados Unidos, desvalorizando o real. Assim, em horas, só os bancos, os grandes bancos, têm essa capacidade. E isso significa controle, porque você determina para onde vai. Você tem uma quantidade tal de armas à disposição. Se você quer comprar dólares, você tem uma quantidade tal de reais à disposição. Se você quer valorizar o real, você tem uma quantidade tal de dólares à disposição que você determina o valor no mercado. E aí, o que essa gente quer do Estado? Não é só que o Estado não atrapalhe, mas que o Estado seja um instrumento.
para elevação de ganhos. Não só no mercado de ações, de câmbio, de títulos, mas também, óbvio, na sua operação primordial, sua operação do dia a dia, aquilo que aquela empresa faz. Seja um grande produtor de cerveja, seja um grande banco. Um negocia cerveja, o outro negocia crédito, negocia papéis e negocia dinheiro, ou seja, o custo do dinheiro, que é a taxa de juros. E aí, quando se diz o mercado, aqueles milhares de pequenos investidores, eles têm de seguir o movimento. Quantas e quantas vezes, ao estouro da boiada, sai todo mundo vendendo? Quase todo mundo. Nunca é todo mundo, porque se sai todo mundo vendendo, os preços desabam daquelas ações e, é claro, se está muita gente vendendo, uma massa de vendedores, alguém está comprando. E depois, quando a coisa se reestabiliza, é dissipado o boato que provocou o estouro da boiada, é interpretada melhor a situação que provocou o estouro da boiada, aí aquele que comprou, como dizem, na baixa, volta a ter à sua disposição um preço que vai lhe dar um lucro enorme. Isso pode ser feito em dias, isso pode ser feito em anos. De repente, os porta-vozes, que não são porta-vozes maliciosos, não é que eles sejam orientados para que essas coisas sejam ditas. Eles estão num processo automático, numa engrenagem. Eles cobrem determinada área, cobertura jornalística, e se acostumaram com essas expressões que parecem banais, cotidianas, rotineiras, mas que trazem aspectos políticos, sociais e econômicos decisivos. E aí, os senhores do mercado rapidamente soltam os indícios que vão provocar a enxurrada de o mercado está nervoso, o mercado está tenso, o mercado está assustado, o mercado está contente, o mercado está desesperado. Como se aquele mecanismo gigantesco, diverso, heterogêneo, necessariamente heterogêneo, fosse alguém com um só interesse, com um só pensamento, um só sentimento. Isso é uma mentira. Essa abstração que é o mercado é, na verdade, utilizada para provocar esses impactos políticos, que não são inocentes. Quando Lula diz mercado fica nervoso à toa, antes fosse à toa. Mas, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Não é nervosismo e não é à toa. É algo elaborado, pensado, pronto para ser usado. O que está acontecendo hoje? O Ronald daqui a pouco vai nos informar como é que está o mercado de ações, a Bovespa, como é que está a relação real e dólar, a relação real e euro. A última vez que vi, há pouco, o dólar descia, o euro subia, ou seja, houve uma demanda por euro e muita gente vendeu dólar para comprar euro. E não tem nada a ver com o Lula. Porque senão o cara ficava no dólar. Por que ele foi procurar euro? O euro, aliás, tem hoje fontes de pressão, fontes perigosas de pressão, muito mais graves e intensas do que o dólar. Por que houve a migração para o euro? Que é circunstancial, momentânea. Muitos depois voltam para o dólar, aí o dólar sobe. E a Bovespa, vi há pouco, não sei se mantém,
estava subindo. O peso descendo ainda mais, desabando, né? O peso argentino. Mas o que houve? Amanheceram cada um dos integrantes desse grande corpo abstrato, o mercado, amanheceu cada um com um recadinho, um bilhetinho do Lula, dizendo que era tudo brincadeira? Não, o que ele falou ontem não foi desdito. Por que então hoje o movimento é diferente? Por que a Bolsa tem outro movimento? Por que o dólar tem outro movimento? Porque ontem havia várias causas e hoje há outras causas agindo no mercado, provocando efeitos diferentes, porque são causas diferentes. Hoje, por exemplo, 2 notícias sobre a China mexeram com o mercado mundial. A informação de que o PIB crescerá menos do que a China estabeleceu nos seus planos anuais. Havia uma ideia de 5,5, talvez cresça 13,5. As importações caíram, mas por favor, não venham com esse papo de que as exportações chinesas caíram pela primeira vez em décadas. Não, elas caíram em 2020, num período de 2020. Essas coisas acontecem porque quem vende depende de quem compra. Se há uma retração econômica no mercado comprador, é claro que você vai vender menos. E em 2020, nós tivemos o quê? A Covid. Mas é um crescimento, notem, é um crescimento. Não é recessão, como na Inglaterra. Não é aquele crescimento arrastado, como tem sido na Alemanha, na Itália, na Grécia. 3,5. Para eles é pouco. Né? Para a Índia também seria pouco. Precisam crescer mais. É uma necessidade vital. Até para manter um nível de prosperidade que garanta tranquilidade política na China. A prosperidade é a maneira que o Estado tem de não manter pressões políticas capazes de desafiar o domínio, que é o monopólio de poder político do Partido Comunista, e o domínio de capacidade de repressão das forças policiais e das forças armadas, que fazem parte do poder. Então, é preciso crescer muito, porque são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Agora, vê essa notícia e aí falaram, ixi, vai crescer menos, como é que será a demanda para o ano que vem? Mas aí veio uma outra notícia. Porque a China tem insistido para tentar garantir crescimentos acima de 5%. O que ela tem feito? A fórmula keynesiana. Investimento do Estado em infraestrutura. Você coloca dinheiro no mercado, porque para construir, para reformar, para fazer, você tem de colocar dinheiro. Esse dinheiro, lá na frente, resulta em consumo, resulta em venda, resulta em emprego. É isso, beabá. Porém, isso não tem sido suficiente para aquecer o mercado interno. E o mercado externo ainda está abalado pelos efeitos de recessão, etc. Então, no geral, é claro que a China tem preocupação com que caminho adotar para produzir crescimento econômico. Mas, por outro lado, veio a notícia de que a China, o governo chinês, decidiu em várias áreas relaxar o controle das atividades econômicas e comerciais e sociais. Havia uma restrição por causa dos casos de Covid, e a China decidiu que determinadas regiões voltam a ter uma situação de relaxamento relativo, mas poderão abrir as portas, poderão fabricar,
poderão sair às ruas para compra, para venda. Só isso já provocou alta no preço do petróleo. Só isso. Opa! Eles vão voltar, talvez numa velocidade mais lenta do que o desejável, mas voltarão logo ao nível normal de atividade econômica, e isso significa demanda por petróleo. O preço do petróleo já subiu. E aí você tem essas reações, as consequências nesses mercados. E ontem havia também uma série de fatores. Houve queda na inflação nos Estados Unidos, a bolsa lá subiu. Hoje, porém, já havia outras causas mexendo negativamente com a economia americana. E assim todo dia. Mas, de repente, as manchetes se reúnem para afirmar: o mercado está nervoso, o mercado está tenso, o mercado está preocupado com a questão fiscal. O mercado não esteve preocupado com a questão fiscal quando havia a ideia de que era preciso formar multinacionais de presença global no Brasil, com dinheiro do contribuinte. O BNDES, tomando dinheiro a 14% e emprestando a 6%, e não era emprestando a 6% na época em que Guido Mantega, inclusive, presidia o BNDES, antes de ele se tornar ministro. E mesmo depois que ele se tornou ministro, com outra direção no BNDES, mas o mesmo comando, emprestando a 6%, não era só para o cara que queria ampliar a fábrica, produzir mais arroz, comprar novas máquinas para a produção. Não, podia ser para comprar um aviãozinho. Mas espera aí, você toma emprestado a 14% e empresta a 6%. É claro que nenhum banco faria isso. O BNDES fez. Quem paga a diferença? O contribuinte. No final das contas, o povo, porque o povo todo paga imposto. O sujeito que está na rua, sem ter onde reclinar a cabeça, sem ter o que comer, quando ele consegue uma ajuda e vai lá e compra um pão, e um café, ele paga imposto. Todos pagam e todos pagaram o preço dessa política. O mercado sorria alegremente, porque isso não importunava. Não havia preocupação com o equilíbrio fiscal, então. Mas falou que programa assistencial para pobres e miseráveis não será considerado dentro do conto que tem como limite o teto de gastos. Aí eles não aceitam. Os controladores, não é o ente abstrato, são os controladores. Qual o receio? O receio é que, em algum momento, isso prejudique o pagamento de juros no mercado de títulos, que movimenta algo parecido com 12 trilhões. Muito mais que Bovespa. E aí? E mais, as reações nervosas são, na verdade, recados frios, calculados, pensados, sempre ali na gaveta, para que possam ser usados no momento adequado. Recados que dizem basicamente o seguinte: não nos contrarie. Não é a questão fiscal, não é a preocupação com as contas, é a preocupação com a capacidade de pagamento de juros. Aliás, o que é o superávit primário que está no tal tripé econômico?
Você tem superávit, juros fora, serviço da dívida fora, ou seja, uma fantasia. Mas é tão fácil fazer esse recado chegar à imprensa e se multiplicar e provocar histerias. É tão fácil. É preciso parar para pensar, peraí, o que está em jogo? O teto de gastos, o equilíbrio fiscal, que são coisas distintas, hein? O teto de gastos é um instrumento discutível, texto ruim, texto burro, texto de caráter suicida. Tem de ser modificado radicalmente. Não pode, porque o equilíbrio fiscal é fundamental, isso é óbvio, para qualquer um, para o dono da padaria, equilíbrio das contas, e para os governos. Mas ele não é a finalidade, ele não é o objetivo, ele não é o objeto de prostração. Ele é um instrumento para servir a sociedade, servir melhor, para que o Estado tenha condições de cumprir suas atribuições, todas elas, e são várias. Mas uma delas é socorrer quem está com fome, quem não tem o que comer, quem não tem onde morar, quem está desabrigado, quem não tem como alimentar os filhos, quem está à margem de tudo. E não é porque é bonzinho, não é favor. Esse é o contrato social específico no Brasil. Nós pagamos impostos e parte desse dinheiro que o Estado arrecada deve ser usado em programas sociais. Isso é um acordo não escrito, mas historicamente firmado. Então, é o seguinte, vê se cabe no teto, tá bom? Se não atravessa o teto. Se não atravessar o teto, tá tudo bem, faz o que você quiser. Mas se atravessar o teto, esqueça o cara que está com fome. Esqueça os miseráveis. Esqueça a necessidade de socorrer, que é também obrigação do Estado. Com dinheiro da sociedade. Não é esmola do Estado. É dinheiro da sociedade e essa finalidade está determinada pela sociedade, inclusive na Constituição. E boa parte dos direitos lá previstos não são realizados. Não estão ao alcance da maior parte da população brasileira. Neguem água tratada, neguem esgoto, neguem programas sociais, mas respeitem o teto. E aí você usa a palavrinha mágica, equilíbrio. Ou a expressão mágica, equilíbrio fiscal, que é importantíssimo. Mas o que arrebenta as contas públicas é o endividamento. Aliás, cada vez que o Banco Central eleva a taxa de juros, a sociedade brasileira fica mais endividada. Não só na sua vida privada, mas como cidadão de um Estado endividado. Sobe a dívida pública quando sobe a taxa de juros. Influencia muito menos que o dólar. Porque a maior parte da dívida brasileira é em real, não é em dólar. Já foi em dólar, não é mais. Não é só hipocrisia, é malícia. É malícia. É garantir que o Estado sempre estará assustado, olhando para a reação do mercado, e sempre estará pronto para colocar como prioridade o pagamento do serviço da dívida, os juros. Agora, fazendo isso, o resto você pode se divertir, faça o que você quiser. Mas não ameace isso. Esse é o recado. E aí? A imprensa reproduz isso e sai gritando: olha, o mercado nervoso, o mercado nervoso. Não está nervoso. Ele está apenas
mexendo, como faz costumeiramente, suas peças. E sempre ganha. Não o mercado. O mercado tem gente que ganha, gente que perde. Quem perde hoje ganha amanhã. Quem ganha hoje perde amanhã. Comprou ação, teve de vender na baixa, perdeu. Comprou ação, vendeu na alta, ganhou. Comprou dólar, o dólar desaba, perdeu. Isso é normal. Mas os controladores sempre ganham. Porque esses movimentos já estão todos antecipados e muitas vezes desencadeados por eles. E eles acham que podem fazer assim também em relação ao Estado e à sociedade. Ronald.